Queridos amigos, borderes, não borderes, outro transtorno psiquiátrico, nenhum transtorno psiquiátrico, afinal somos todos humanos, todos temos problema. E eu estava aqui pensando com os meus botões sobre transtorno alimentar. Existe uma questão que é muito comum, que é as pessoas engordarem muito quando elas tomam medicação, iniciam tratamento psiquiátrico. E lá no meu Instagram, @eu-não-sou-tbb, eu botei um tema sobre isso que muitas pessoas contribuíram e é muito legal a gente trocar ideia. E o que eu posso falar sobre isso? Eu, pessoalmente, não engordei quando tomei medicamentos, mas eu tenho uma história também não de transtorno, de problemas, porque eu não sei, eu não posso afirmar se eu tive transtorno alimentar, nunca fui diagnosticada com nenhum, mas eu tive problemas, questões alimentares bem profundas na minha vida, mas não foi o caso de eu engordar com a medicação. Então o que eu pensei em fazer nesse vídeo, já que eu não posso responder questões importantes, que são: as pessoas, elas engordam por causa do medicamento? O medicamento traz mais fome, ansiedade e por isso as pessoas engordam? Bom, é uma questão que eu não sei responder. Eu não sou nutricionista, eu não sou psiquiatra, mas eu posso contar para vocês que a minha vida alimentar não foi uma maravilha e eu demorei bastante tempo para chegar num certo equilíbrio que eu tenho hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Débora Gomes, sou paciente borderline e bipolar, borderline diagnosticada em 2013, bipolar diagnosticada em 2014 e conversando com a galera sobre os diversos temas que surgem. Às vezes as pessoas me pedem coisas que também eu não sou PhD e tento aqui falar, assim como lá no Instagram, me segue aí, @eu-não-sou-tbb. Então, basicamente, a minha história para chegar num equilíbrio que eu considero que eu tenho hoje, o que eu considero? Eu considero que coisas na minha vida são muito mais complicadas do que a parte alimentar, hoje em dia. Então, não é mais o foco da minha vida administrar isso, mas já foi um tema muito intenso na minha história. Basicamente, eu tive alimentação bem controlada pela minha mãe, com legumes e tudo mais. E até uma bela hora, estava no colégio, levava um dinheirinho, uma coisa assim, comecei a comprar besteira e com 10 anos de idade eu vesti 44. Não sei o peso, não sei minha altura, porque hoje eu tenho 1,68 m e eu cheguei nessa altura aos 13 anos de idade. Mas com 10 anos eu não sei o meu peso nem a minha altura, mas fui chamada de barril, de bola e me escondia no banheiro para não fazer aula de atividade física. Educação física para mim era um inferno. No ginásio tinha ginástica olímpica e eu detestava aquele negócio de pular em triplo, eu achava que ia quebrar. Um dia eu fiquei dolorida aqui e o professor gritando, e eu sempre detestei qualquer coisa relacionada à educação física. E aí eu tentava me esconder no banheiro, fugir da aula, era tudo que eu mais detestava, era fazer aula de educação física. E aí fui sedentária, a minha infância e minha adolescência inteira, minha mãe tentou me colocar em aula de balé, em aula de natação, e eu me neguei a entrar nessas aulas, porque eu falava que o professor grita, das vezes que ela olhava para a aula de natação. Não estou falando mal dos professores de educação física, até porque a minha continuidade dessa história é muito boa e eu tenho muitos amigos que são professores de educação física, muitos que eu conheci fazendo atividade física. Então, assim, eu tive esse problema, que na época não se falava sobre bullying, né? Mas fui chamada de tudo e mais um pouco porque eu era uma criança gordinha no final da minha infância, no início da minha adolescência. O que me causou muito problema, porque no início da adolescência você começa a ter vaidade, pensar no menininho e tal, e não sei o que lá, e queria emagrecer. E aí eu fiquei, o que eu acho que foi uma anorexia, não das piores se vê por aí. Eu já vi casos muito piores, até tive uma amiga que teve que ir pro hospital de anorexia, uma coisa muito triste. Então, gente, anorexia é uma doença muito séria e não é pra ninguém repetir o que eu estou falando aqui, sim? Porque quando eu tive uns 13 anos, coincidiu com a greve do meu colégio, porque eu estava no colégio público, no colégio de aplicação da UERJ, e tinha greve. E eu sempre ficava de mau humor quando tinha greve, porque saía dos meus planos, entendeu? E aí eu lembro que numa dessa eu resolvi ficar magra. E a coisa que comeu gelatina de manhã, salsicha na hora do almoço e iogurte de noite. Não façam isso em casa. Com isso eu cheguei aos 54 quilos, só para vocês terem uma ideia, eu era adolescente, né? Hoje eu tenho 58, 58,5 e já passei disso para menos em fases de depressão
Realmente eu emagreço muito com a depressão, mas eu tive a maior parte da minha vida pesando 60, 61, um pouquinho a mais do que eu tenho hoje, mas aí depois eu vou falar sobre essa questão do equilíbrio para eu ter esse peso de hoje, porque é importante para mim. Eu levo muito a sério isso e eu sou bem neurótica com ser magra, o que também às vezes é um pouco demais na minha cabeça. Enfim, aí eu fui comendo escondido para ninguém ver o que eu estava comendo e até que a minha menstruação parou. Eu fiquei sem menstruar 6 meses. Quando ela voltou doendo horrores e foi uma coisa bem traumática, que eu fiquei com cara de doente e tentei, né, me isolar de tudo para conseguir fazer isso. Mas não durou muito tempo. Eu logo voltei e começou o efeito sanfona, né? Então, assim, a roupa que não cabe, a roupa que cabe, é aquele inferno. O sanfona até para mais do que eu gostaria. Então, assim, também tive outros momentos que eu fiquei bem apática e com cara de doente mesmo, que eu cheguei novamente nos 54, eu acho que eu fui até 53,5 em 2010, quando eu tive um problema de relacionamento, e aqui eu não tô falando mal de ninguém, porque não assim, o transtorno de personalidade borderline, ele às vezes traz muito problema, ele aumenta os problemas, e a gente sofre muito porque a gente queria as coisas do jeito que a gente quer. Então, eu queria que o meu namorado fizesse tudo do jeito que eu queria, eu estava perdendo o controle da situação, ele estava afirmando a identidade dele, mas nada que fosse algo tão horrível para eu parar de comer do jeito que eu parei. E aí eu fiquei novamente, as pessoas que me encontravam no trabalho e tudo mais, falavam, né, o que estava acontecendo comigo, porque eu estava batida e tudo mais. Mas assim, eu sempre fiz, eu não fui para meu médico por causa disso, talvez tenha sido um erro. Eu fazia meus exames, sempre fiz anualmente, glicose, triglicerídeos e tudo mais, e nunca teve problema, nunca precisei de suplementação. O meu próprio organismo, com uma alimentação boa, assim, né, boas escolhas, ele acabava se reconstruindo até com uma idade menor, isso é mais fácil, né? Mas assim, eu fazia meus exames e não teve necessidade de uma intervenção, porque nenhum desses momentos durou muito tempo. Então eu acabei depois ganhando novamente o peso, né? Em 2016 eu também tive um momento muito complicado, que foi um momento muito complicado da minha vida profissional, de mudança. Eu me mudei de cidade por opção, mas foi porque eu estava com muitas questões na minha vida profissional, na minha vida no Rio de Janeiro. Eu saí de uma metrópole de 9 milhões de habitantes para uma cidade de 500 mil habitantes para ter mais paz, porque eu não estava aguentando a pressão de toda a minha vida. Já tinha sido depois do tratamento, aquela história de trabalhar, estressante, no clima, né, o Rio de Janeiro tem muito problema de violência e tudo mais. Minha cabeça não estava boa com essas coisas, minha cabeça, né, cada um tem os seus problemas. E foi muito bom para mim me mudar para uma cidade onde eu me sinto segura, né, onde tem vaga para estacionar na rua, onde não são filas homéricas o tempo inteiro no supermercado e por aí vai. Isso cada um com a sua história. Mas em 2016 eu também perdi peso, acho que cheguei a uns 54 ou 55 quilos e fiquei também abatida, mas menos do que das outras vezes. E tudo isso também acontecia comigo de uma maneira que eu acho que pode ser considerado com traços bulímicos. Eu pensava em comida o dia inteiro, porque a comida era a maneira de eu jogar fora. Então, na hora do almoço, eu estava pensando, quando terminava o almoço, eu pensava, daqui a tantas horas eu vou poder comer um pãozinho com não sei o quê. Aí depois eu vou poder comer, não sei o que lá. Então, eu estava sempre pensando nisso. E aquilo ali me deixava mais ou menos com... Eu estava na época, não nem um pouco fora do meu peso, com 61 quilos, mas a relação com a comida não era uma coisa tranquila. Eu estava sempre lutando contra o desejo de comer. Não era uma coisa que eu estava em paz. Então, assim, eu tive muitos anos que eu ia para academia 2 a 3 horas por dia. Teve uma época que eu fazia 2 aulas de spinning por dia, o que não é saudável, não faz bem para o seu joelho, nada em exagero é bom. E eu acho que isso é um traço de bulimia. Um traço. Não vou aqui me prorrogar nisso, porque eu não quero falar besteira, estou falando só da minha realidade. E também fazia uso de laxantes, porque também o emocional me trazia muita prisão de ventre, falando coisa bem clara aqui, e eu acabava, não era todo dia, mas utilizando laxante, que também bulimia não é só vomitar, né? É essa necessidade de ficar expulsando a comida que você ingeriu por
acredito que todas essas questões traumáticas aí de relacionamento com a comida e de guerra com o próprio peso, porque esses transtornos, né, anorexia, bulimia, da magreza, eles sempre fazem a pessoa se enxergar de uma maneira diferente do que ela é. Então, assim, eu nunca estava satisfeita com a comida, mas ao mesmo tempo eu não podia comer mais, e ao mesmo tempo eu tinha que expulsar a comida que eu comi, e eu vivia sempre pensando nisso, era um inferno. E aí, em 2016, eu acabei perdendo peso e tudo mais, e eu já tinha tido vários momentos depressivos, tive minha depressão em 2014, 2016, tive vários momentos de depressão, e na minha depressão meu estômago fecha. Então eu comecei a parar de comer nesses momentos porque a comida me dava angústia na hora que eu comia, eu não conseguia comer, nada que eu olhasse eu queria comer, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Com o estômago diminuindo e diminuindo a minha vontade de comer, eu resolvi utilizar isso ao meu favor, no sentido de que hoje em dia o que eu faço basicamente é, quando eu estou satisfeita eu paro de comer. Tento fazer boas escolhas, mas não é nada neurótico, gente. Eu adoro ver uma série do Netflix comendo Cheetos e Fandangos. E eu como meus Cheetos e Fandangos. Agora, eu tento comer na hora do almoço ou no jantar legumes, coisas boas, evito frituras, evito exageros, né? Eu posso tomar um sorvete, mas eu não vou tomar um pote de 2 litros de sorvete. Eu vou botar o sorvete no potinho e vou comer aquilo ali e pronto. E eu acho que esse equilíbrio é interessante da gente não ficar pensando em eu não vou comer nada de ruim porque... Eu acho, para mim, eu prefiro pensar nas coisas que são importantes para mim e evito, não é a minha rotina, alimentação ruim. Mas eu não vou me privar de todos os meus prazeres alimentares por questões que eu vou ficar intoxicada. Eu acho que não. Acho que é uma questão de equilíbrio. Eu acho que foi até a própria Rita Lobo, né, do programa Cozinha Prática do GNT, que falou que também essa galera que está muito fit, que toda alimentação tem que ser perfeita, que tudo que você come tem que ser maravilhoso, isso também é um transtorno alimentar, porque você está analisando tudo que você está comendo, que não pode ter isso, que não pode ter aquilo, que aquilo lá. Gente do céu, eu não gosto, mas novamente, não posso dar parecer aqui porque eu não sou profissional da área. Estou querendo dizer para vocês que para mim foi difícil chegar nesse equilíbrio, não foi de uma hora para outra, foram anos lutando contra a balança, a vontade, os hábitos e neurótica com a academia. Se eu faltasse academia, vamos supor que eu já menti de não estar doente, eu estava com febre e não contei para minha mãe para poder ir para academia e fiz aula de ginástica com 38 de febre. Gente, isso não é para se fazer. Se você tá com febre, se você tá com imunidade baixa, se você tá no momento de, tipo, se eu tivesse que fazer uma cirurgia, pra mim ia ser a morte, porque o médico ia falar 2 meses sem atividade física para recuperação, vamos supor, né, 1 mês. Quanto dias? Se fosse 1 semana, eu ia estar assim, entendeu? Enlouquecida. Agora eu já consigo entender essas coisas. A depressão até passou a me atrapalhar para fazer minha atividade física e hoje em dia eu faço menos do que eu gostaria de fazer, mas eu vejo que eu estou mais saudável com essa atividade do que antes, que era exagerado. Porque apesar da depressão muitas vezes acabar não me permitindo ir para academia, eu vou para academia 2, 3 vezes por semana. Às vezes eu consigo 4 vezes e não são mais 2, 3 horas obrigatoriamente todos os dias, como uma coisa que se eu não fizesse eu ficava mal, mas eu ficava assim, era a minha vida, de uma maneira que me dominava. Então assim, se eu passasse por qualquer necessidade de não poder ir para academia, acabou a vida da Débora. E isso não é legal. Apesar de ser muito legal, a gente manter uma rotina de atividade física é muito legal. Mas como tudo na vida, nada em exagero, nada patológico, nada compulsivo, obsessivo é bom pra gente. Então agora eu entrei nessa ideia. Eu quero ter esse corpo aqui. Para eu ficar com menos de 58 quilos, eu tenho que sofrer. Eu tenho que parar de me dar prazeres e comer muito pouco. É muito complicado. Pra que eu preciso disso? Pra nada. Pra que eu vou ficar sofrendo? Então eu gosto de ter o meu corpo, que está ótimo, mas eu tenho essa coisa assim, eu tenho que ser magra. Eu tenho essa coisa, tem que ser magra. Tá, mas eu sou uma magra que não sou exageradamente magra. Pelo contrário, tem a sobra aqui, é isso aí.
Agora, tá maravilhoso. E assim, eu acho que essa aqui é a coisa. A gente olhar pro espelho e a gente valorizar o que a gente vê. Porque corpo perfeito, abdômen de tanquinho, olha, eu malho desde os meus 14 anos, são 24 anos de malhação nas costas. Meu abdômen não é de tanquinho. Ele tá reto, tá bonitinho, tá no lugar, tá nota 10. Entendeu? Mas não tem desenho lá. Não estou criticando quem tem. Quem consegue fazer isso, quem quer fazer isso, quem usa isso até para se sentir bem e tal, que legal. Mas não precisa. Eu acho que a gente tem que aprender a se olhar no espelho e gostar do que a gente vê como seres únicos. Da mesma maneira que nós somos seres únicos no nosso psicológico, na nossa vida, em tudo. Então, tipo assim, a história da Débora não é nada perto da minha. Eu sofri muito mais com a alimentação. Eu acredito. Mas como eu sempre digo aqui, não existe gradação de doença, não existe gradação de sofrimento. Tá? O que existe é a nossa história e é importante a gente se valorizar e entender que nós precisamos dar valor às nossas questões, aos nossos sentimentos e trabalhar eles para que, por exemplo, eu acho que hoje eu estou muito melhor nessa questão de alimentação do que eu era quando eu fui diagnosticada. Por exemplo, eu cheguei num ponto que eu encontrei um equilíbrio. Eu tenho que ser magra, então eu paro de comer quando eu estou satisfeita, eu me dou uns prazeres, eu evito comer muito, eu faço a minha atividade porque eu sei que eu me sinto bem com este corpo aqui e não com o outro. Então, na hora que vem aquela tentação, eu penso, não é necessária essa tentação. Vamos fazer outra coisa. Cada um encontra o seu momento, ok? Então, espero que vocês tenham gostado do meu compartilhamento de experiência. E se eu falei alguma besteira, me desculpe, não é a minha área. E a gente vai conversando. E lá no Instagram, @eunaosoutpb, tem muita gente, muitos amigos queridos, todo mundo lutando junto, contando a sua experiência pra gente viver melhor na nossa vida alimentar e na nossa vida psicológica. Tá tudo ligado na nossa vida física, se amando do jeito que a gente pode, de uma maneira progressiva, com o aprendizado, valorização e saúde mental, que é o que todo mundo busca, né, galera? Até a próxima.